Se inscreva no canal e clique no gostei. O sol é para todos 25. Estavam lá embaixo e da imagem da caminhada solitária do Atticus, senhorita Jean-Louise. Olhei em meu redor. Estavam todos de pé. À nossa volta e no balcão oposto, os negros começavam a levantar-se. A voz do reverendo Sick soava tão distante como a do juiz Taylor. Levante-se, senhorita Jean-Louise. O seu pai está indo embora. 22 Agora era o Jean que estava chorando. Lágrimas de raiva corriam-lhe em sulcos pelo rosto enquanto tentávamos passar pela multidão exultante. Não é justo, murmurava, até chegarmos à esquina da praça onde Atticus estava à nossa espera. O Atticus estava parado debaixo de um candeeiro como se nada tivesse acontecido. Tinha um colete abotoado. O colarinho e a gravata estavam impecavelmente no local. A corrente do relógio brilhava e mostrava-se, de novo, impassível. Não é justo, Atticus, disse o Jean. Não, filho, não é justo. Estávamos indo para casa. A tia Alexandra estava à nossa espera. Estava de roupão e eu podia jurar que ela tinha um espartilho vestido. Sinto muito, meu irmão, murmurou. Nunca tinha ouvido chamá-lo irmão, por isso olhei para o Jean, mas reparei que ele não me ouvia. Olhava fixamente para o Atticus, depois para o chão e dei por mim pensando se ele achava que o Atticus era de alguma forma responsável pela condenação do Tom Robinson. Tem certeza que ele está bem? Perguntou a tia, apontando para o Jean. Vai ficar, disse o Atticus. Foi um bocado forte para ele. O nosso pai soltou um suspiro. Vou para a cama, disse ele. Se não acordar de manhã, não me chamem. Devo te dizer que, desde o início, não achei sensato deixá-los. Mas esta é a terra deles, minha irmã, respondeu Atticus. Nós a fizemos assim e é melhor que aprendam a se adaptar. Só que eles não têm necessidade de ir ao tribunal e se sujeitar a isso. Faz tudo parte de Macomb County, tal e qual como os chás de caridade. Atticus. Os olhos da tia Alexandra demonstravam grande ansiedade. É a última pessoa do mundo que eu esperaria ver se tornar amarga por causa disto. Mas eu não estou amargurado. Estou apenas cansado. Vou para a cama. Atticus, interrompeu Jean friamente. Ele chegou à porta e virou-se para trás. O que foi, filho? Como é que puderam fazer isto? Como? Não sei. Só sei que me fizeram. Já o fizeram antes. Voltaram a fazê-lo hoje e vão voltar a fazer isto. E quando isso acontece, parece que só as crianças é que choram. Boa noite. Só que, de fato, as coisas parecem sempre bem melhor de manhã. O Atticus levantou-se à sua assustadora hora habitual e já estava na sala atrás do T-Mobile Register quando entramos. A cara matinal do Jean fez aquela pergunta que os seus lábios ensonados eram incapazes de fazer. Ainda não é hora para nos preocuparmos, assegurou Atticus, enquanto nós dirigíamos para a sala de jantar. Ainda não terminamos. Podemos contar com um recurso. Meu Deus. Cal. O que é isto? O Atticus olhava com espanto para o seu prato de café da manhã. A Calpurnia disse. Foi o pai do Tom Robinson que mandou esta galinha de manhãzinha. E eu a preparei. Diga-lhe que me sinto muito honrado com a oferta. Aposto que nem na Casa Branca não comem galinha no café da manhã. E isto? O que é? Brioches, respondeu a Calpurnia. Foi a Estelle lá do hotel que os mandou. Confuso, Atticus olhou para ela e ela disse. O melhor é ir até a cozinha e ver com os seus próprios olhos. Senhor Finch. Fomos atrás dele. A mesa da cozinha estava transbordando de tanta comida que chegava para alimentar toda a família. Carne de porco em salmoura, tomates, feijão e até uvas. O Atticus sorriu ao encontrar um frasco de pés de porco em conserva. Será que a tia nos deixa comer isto tudo na sala de jantar? A Calpurnia respondeu. Quando cheguei de manhã, isto já estava nas escadas dos fundos. Eles apreciaram bastante o que o senhor fez. Senhor Finch. Eles não estão abusando, né? De repente, os olhos do Atticus se encheram de lágrimas. Por momentos, perdeu a fala. Diga-lhes que estou muito, mas muito grato, disse ele. E diga-lhes para não voltarem a fazer isto. Estamos vivendo dias difíceis. Depois saiu da cozinha, entrou na sala de jantar e se desculpou perante a tia Alexandra. Pôs o chapéu e partiu para a cidade. Ouvimos os passos do Jill no átrio. Por isso a Calpurnia optou por deixar na mesa do café da manhã do Atticus intacta. Entre uma dentada e outra, o Jill nos contou a reação da senhorita Rachel aos acontecimentos da noite passada. Se um homem como Atticus quisesse bater com a cabeça contra uma parede, isso era lá com ele. Eu queria lhe contar tudo, resmungou o Jill, mordiscando uma perna de galinha. Mas ela não estava nem dando bola. Disse que tinha passado metade da noite acordada pensando por onde é que eu andava e que só não pôs o xerife atrás de mim porque ele estava no tribunal. Tem de deixar de sair sem dizer para onde vai, tio.
aconselhou Jen. Isso só faz com que ela fique ainda mais furiosa. O Jill suspirou pacientemente. Mas eu lhe disse para onde ir até ficar roxinho. Mas ela anda vendo coisas onde não existem. Vocês sabem que todas as manhãs aquela mulher bebe mais de meio litro de cerveja no café da manhã. Eu sei que ela bebe 2 copos cheios. Eu já isso, e outras mais. Não fale assim, tio, disse a tia Alexandra. Não é linguagem própria para uma criança. Está sendo cínico. Não é cínico, senhorita Alexandra. É cínico dizer a verdade, hein? Da maneira como diz. Os olhos do Jen brilharam na direção dela, mas depois virou-se para o Jill. Vamos lá. Pode levar essa perna contigo. Quando chegamos à varanda da frente, a senhorita Stephanie Crawford estava entretida contando tudo à senhorita Maudie e Atkinson e ao senhor Avery. Olharam para nós e continuaram falando. Jen rosnou como um animal acossado. Eu só queria ter uma arma ali na mão. Detesto que os adultos olhem para nós, disse o Jill. Parece que fizemos alguma coisa de errado. O nariz da senhorita Stephanie tremia de tanta curiosidade. Ela queria saber quem é que tinha nos dado autorização para ir ao tribunal. Ela não nos vira, mas toda a cidade já sabia que tínhamos ficado no balcão das pessoas de cor. Será que o Atticus tinha nos posto lá para? Não ficava bem estarmos ao lado de todos aqueles. Será que a Scott tinha percebido todas as... E será que não estaríamos furiosos por assistir à derrota do nosso pai? Cale-se, Stephanie. A dicção da senhorita Maudie era quase letal. Tenho mais o que fazer do que passar a manhã toda aqui na varanda. Jen Finch, te chamei para saber se você e os teus amigos querem vir aqui comer bolo. Me levantei às 5 da manhã para o fazer. Por isso é bom que diga que sim. Sem desculpas, Stephanie. Bom dia, senhor Avery. Pousados sobre a mesa da cozinha da senhorita Maudie estavam 2 bolos pequenos e um grande, onde deviam estar 3 bolos pequenos. Não era normal a senhorita Maudie se esquecer do dia. Acho que, pelas nossas caras, ela percebeu o lapso. Mas tudo ficou resolvido quando cortou o bolo em fatias e deu a mais final Jen. Enquanto comíamos, percebemos que esta era a forma da senhorita Maudie nos fazer perceber que, para ela, nada tinha mudado. Sentou-se, silenciosa, na cadeira da cozinha nos observando. Subitamente, começou a falar. Não se preocupe, Jen. Nada é tão mal como parece. Dentro de casa, quando a senhorita Maudie nos queria dizer alguma coisa mais demorada, colocava as mãos sobre os joelhos e ajeitava a saia. Decidimos esperar durante aquele ritual. Só quero lhes dizer que, neste mundo, há homens que nascem só para fazerem as tarefas desagradáveis por nós. E o vosso pai é uma dessas pessoas. Ah, disse o Jen traço. Entendi. Não me venha com esse entendi, replicou a senhorita Maudie, reconhecendo os ruídos fatalistas do Jen traço. Não tem idade suficiente para entender o que eu disse. O Jen olhava para sua fatia meia comida. É como ser uma lagarta dentro de um casulo. É isso, disse ele, como uma coisa adormecida no local quente. Sempre pensei que as pessoas de Macomb eram as melhores pessoas do mundo. Pelo menos era o que parecia. Somos as pessoas mais seguras do mundo, disse a senhorita Maudie. Raramente nos pedem para sermos bons cristãos. Mas quando pedem, então temos pessoas como o Atticus que vão na nossa vez. O Jen sorriu, tristonho. Quem me dera que todos pensassem assim. Ficaria surpreendido se soubesse quantos de nós pensam desta forma. Quem? A voz de Jen subiu de tom. Quem desta terra é que ajudou o Tom Robinson? Quem? Em primeiro lugar, os seus amigos de Coré. Em segundo, pessoas como nós. Pessoas como o juiz Taylor. Pessoas como o senhor. Equitate para de comer e começa a pensar. Jen, alguma vez pensou que a nomeação do Atticus, para defender aquele rapaz, não foi um mero acidente? Que o juiz Taylor poderia ter as suas razões para o escolher. Era uma ideia plausível. As defesas oficiosas eram vulgarmente entregues a Maxwell Green, o mais novo elemento do tribunal de Macomb, que precisava de ganhar experiência. O Maxwell Green é que deveria ter ficado com o caso de Tom Robinson. Pensa nisso, pediu a senhorita Maudie. Aquilo não foi um acidente. Ontem à noite, estava sentada na varanda, à espera. Esperei e esperei para vê-los descendo a rua enquanto esperava. Ia pensando, o Atticus Finch não vai ganhar. Ele não pode ganhar, mas ele é o único homem das redondezas que pode fazer o júri demorar a tomar uma decisão, num caso como este. E pensei aqui comigo, é um passo de bebê, mas é um passo em frente. É muito fácil falar assim, mas não há juízes nem advogados cristãos que possam compensar a imoralidade daqueles malditos jurados, murmurou Jen. Assim que eu crescer. Isso é uma coisa que terá de ver com teu pai,
respondeu a senhorita Maldi. Descemos os degraus novinhos em folha da casa da senhorita Maldi para o sol e demos com o senhor. Haveria senhorita Stephanie Crawford ainda naquilo. Tinham andado alguns passos e estavam agora na porta da casa da senhorita Stephanie. A senhorita Rachel preparava-se para se juntar a eles. Acho que, quando crescer, vou ser palhaço, afirmou Jill. O Gen e eu paramos. Sim, senhor. Um palhaço, disse ele. Não sei fazer mais nada a não ser rir das pessoas. Por isso vou para o circo passar a vida inteira rindo. Entendeu? Tudo é ao contrário, Jill, disse o Gen. Os palhaços são tristes e as pessoas aqui riem deles. Bem, então eu vou ser um novo tipo de palhaço. Vou ficar no meio da pista rindo das pessoas. Olhem PR lá, apontou. Todo mundo devia voar em vassouras. A tia Rachel já faz isso. A senhorita Stephanie e a senhorita Rachel nos acenavam, com gestos largos e exuberantes, que em nada contradiziam o comentário do Jill. Oh não, suspirou o Gen. Acho que pega mal fazer de conta que não as vimos. Algo de grave tinha acontecido. O senhor Avery estava vermelho como uma pimenta devido a um ataque de espirros, e quase nos soprou para fora da calçada quando nos aproximamos. A senhorita Stephanie tremia de excitação e a senhorita Rachel agarrou o Jill pelo ombro. Vai já para o quintal e não saia de lá, ordenou. O perigo espreita. Que tá acontecendo? Perguntei. Ainda não sabe? Toda a cidade está comentando. Naquele instante, a tia Alexandra apareceu na porta e nos chamou. Só que já era tarde demais. A senhorita Stephanie teve o prazer de nos contar tudo. Naquela manhã, o senhor Bob tinha parado o Atticus na esquina dos Correios, cuspira na cara dele e jurara vingança. Nem que isso demorasse a vida inteira. 23 Só gostaria que o Bob não mascasse tabaco. Foi tudo que o Atticus disse sobre o assunto. No entanto, segundo a senhorita Stephanie Crawford, o Atticus estava saindo dos Correios quando o senhor se aproximou dele, insultou-o, cuspiu nele e ameaçou matá-lo. A senhorita Stephanie, que, quando contou a história pela segunda vez, tinha estado lá e visto tudo. Enquanto passava pelo Jetney Jungle, dizia ela. A senhorita Stephanie disse que o Atticus nem sequer tinha pestanejado, apenas pegou no lenço, limpou a cara e ficou ali, enquanto o senhor eu lhe chamava nomes que nada no mundo a faria repetir. O senhor eu já era veterano de uma guerra obscura qualquer. Além disso, a reação pacífica do Atticus fê-lo perguntar: é orgulhoso demais para lutar, seu amigo de pretos do uma figa? A senhorita Stephanie disse que o Atticus respondeu: não, sou velho demais. Meteu as mãos aos bolsos e se afastou. A senhorita Stephanie disse que tínhamos de reconhecer que, quando queria, Atticus Finch sabia ser muito parco em palavras. O Gen e eu não achamos o sucedido lá muito engraçado. Afinal de contas, lembrei eu, ele foi o melhor atirador do condado. Ele bem que podia. Sabe bem que ele não anda armado, Scout. Nem sequer tem uma, disse o Gen. Sabe bem que naquela noite na prisão ele não tinha uma arma com ele. E ele me disse que o andar armado era um convite para levar um tiro. Mas isto é diferente, respondi. Podemos lhe dizer para pedir uma emprestada. Assim fizemos e a resposta dele foi que absurdo. Jill achava que funcionaria melhor se apelássemos ao seu bom senso, pois se o senhor eu o matasse, nós morreríamos de fome e passaríamos a ser criados pela tia Alexandra. E nós sabíamos perfeitamente que a primeira coisa que ela faria, antes mesmo de o Atticus ter tempo de esfriar na cova, era despedir a Calpurnia. O Gen disse que seria melhor se eu chorasse e fingisse ter um ataque, por ser a mais nova e ser uma menina. Mas também não resultou. Porém, quando finalmente percebeu que andávamos cabisbaixos pela vizinhança, não comíamos, nem nos interessávamos pelas atividades habituais, o Atticus descobriu que estávamos profundamente assustados. Uma noite estava ele e o Gen com uma revista de futebol nova, mas quando este a folheou e pôs de lado, perguntou: o que é que está te preocupando, filho? O Gen foi direito ao assunto. Senhor o que é que aconteceu? Não aconteceu nada. Temos medo por você e achamos que deve fazer alguma coisa em relação a ele. O Atticus sorriu secamente. Fazer o quê? Aplicar-lhe uma medida de caução. Quando um homem diz que vai dar cabo de você, parece estar disposto a isso. Ele estava disposto a isso quando o disse, justificou Atticus. Gen, vê se consegue se colocar no lugar de Bob. Naquele tribunal eu destruí o que restava da sua credibilidade, se é que ele ainda tinha alguma. O homem tinha de se vingar de alguma forma. Este tipo de gente é assim mesmo. Se o fato de ter cuspido na minha cara e ter me ameaçado de morte salvou Maela de mais uma surra,
Então não me importo nada de repetir. Ele tinha de se vingar em alguém e prefiro que se vinguem em mim do que naquelas crianças. Compreende agora? O Jin acenou que sim com a cabeça. A tia Alexandra entrou na sala quando Atticus dizia: não temos nada a temer do Bobeuel. Naquela manhã, ele já colocou tudo o que queria aqui para fora. Eu não estaria tão certa disso, Atticus, disse ela. Aquela gente é capaz de tudo para se vingar. Sei bem como são. O que é que eu poderia me fazer? Irmã, algo pelas costas, disse a tia Alexandra. Pode contar com isso. Ninguém tem muitas maneiras de fazer algo escondido em Mycombe, respondeu Atticus. Aquilo fez com que perdêssemos o medo. O verão estava terminando e decidimos aproveitá-lo ao máximo. O Atticus tinha assegurado que nada iria acontecer ao Tom Robinson até o Tribunal Superior rever o caso e que o Tom tinha boas hipóteses de ser libertado, ou, pelo menos, de ser novamente julgado. Ele estava no campo de trabalhos forçados de Enfield, a 110 quilômetros dali, em Chester County. Perguntei ao Atticus se a mulher e os filhos podiam visitá-lo, mas o Atticus disse que não. O que é que vai lhe acontecer? Perguntei certa noite. Se ele perder o recurso, vai para a cadeira elétrica, respondeu Atticus, a menos que o governador decida alterar a sua pena. Ainda não é o momento para preocupações, Scout. Temos boas chances. O Jin estava esticado no sofá lendo a popular Mechanics. Levantou os olhos. Não é justo. Mesmo que fosse culpado, ele não matou ninguém. Ele não tirou a vida a ninguém. Sabe bem que o estupro é um crime capital no estado do Alabama, disse o Atticus. Sei. Sim, senhor. Mas o júri não era obrigado a condená-lo à morte. Podiam ter lhe dado 20 anos, se quisessem. Poderia, disse o Atticus. Mas o Tom Robinson é um homem de cor. Jim, não há um único júri nesta parte do mundo que fosse capaz de dizer achamos que é culpado. Mas não muito fácil uma acusação destas. Ou era absolvição direta ou nada. O Jim abanava a cabeça. Eu sei que não é justo, mas não consigo perceber o que está errado. Talvez o estupro não devia ser um crime capital. O Atticus pousou o jornal ao lado de sua cadeira. Depois disse que não tinha nada contra as penas previstas para o crime de violação, mas tinha sérias reservas quando a acusação pedia, ou o júri condenava, a pena de morte mediante provas meramente circunstanciais. Em seguida olhou para mim, viu que eu estava ouvindo e traduziu tudo em detalhes. O que eu quero dizer é que, antes de um homem ser condenado à pena de morte, deveria haver uma ou duas testemunhas oculares. Existir alguém que possa dizer eu estava lá e eu vi apertar o gatilho. Mas houve muita gente enforcada só com base em provas circunstanciais, retorquiu Jim. Eu sei provavelmente, muitos merecidamente. Mas na falta de testemunhas oculares a dúvida persiste sempre. Às vezes apenas a sombra de uma dúvida. A lei fala de dúvida razoável, mas acho que o réu tem o direito à sombra de uma dúvida. Há sempre a possibilidade, por muito improvável que seja, de ele estar inocente. Então fica tudo nas mãos do júri. Talvez devíamos nos livrar dos jurados, teimava o Jim. O Atticus tentou disfarçar o sorriso, mas não conseguiu. Está sendo duro demais conosco, filho. Talvez haja uma forma melhor. Mudar a lei. Mudá-la para que só os juízes possam fixar as penas em casos de crime capital. Então vá a Montgomery e mude a lei. Ficaria espantado se soubesse como isso é difícil. Eu sei que não vou viver o tempo suficiente para ver a lei mudar e mesmo que você viva o suficiente para ver isso, nessa altura já será um homem velho. Para Jim, aquele argumento não bastava. Não, senhor. Eles deviam se livrar dos júris. Ele não era culpado e eles disseram que era. Filho, se você, e mais outros 11 rapazes como você, fizessem parte daquele júri, o Tom seria um homem livre, disse o Atticus. Até agora, ao longo da tua vida, nada interferiu com o teu processo de raciocínio. O júri que condenou Tom era composto por 12 homens razoáveis, mas houve algo que se interpôs entre eles e a razão. E houve a mesma coisa naquela noite em frente à prisão. Quando eles foram embora, não foi por serem homens razoáveis, mas sim porque nós estávamos lá. No mundo em que vivemos existem coisas que fazem com que os homens percam a cabeça. Por muito que tentassem, aquela gente jamais conseguiria ser justa. Nos tribunais, quando a palavra de um branco vai contra a palavra de um homem negro, a vitória pertence sempre ao branco. Não é bonito, mas a vida é mesmo assim. Isso não faz com que seja justo, afirmou Jim, com firmeza. Bateu devagar com o punho sobre o joelho. Não se pode condenar um homem com provas destas. Não se pode. Não se pode. Mas eles puderam e fizeram. Quanto mais velho for, melhor verá tudo isto. O único local onde um homem deve ser tratado de forma justa é dentro de um. Final da parte 25.